Evangelho segundo João, capítulo 11, a partir do versículo 17 até o versículo 30. Evangelho segundo João 11, de 17 a 30. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. O Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Amém. Meus queridos, a notícia que Jesus recebe é chocante. E na sua humanidade ele reagiu como qualquer ser humano saudável, equilibrado, diante da doença de um amigo que logo depois viria a morrer. Ao receber a mensagem, ele dirige-se com a sua equipe, o seu grupo, para a cidade, a pequena vila junto à cidade de Jerusalém, que é Betânia, onde havia a casa de Lázaro, Maria e Marta, e ali Jesus costumava descansar, fazer as suas paradas estratégicas para repouso, a fim de dar continuidade ao seu ministério. E a palavra de Deus nos afirma que essa família era uma família das relações pessoais do Senhor Jesus. Gente que ele gostava, gente com quem ele tinha prazer de estar. E devia ser gente muito boa, muito agradável. Devia ser gente desarmada de qualquer tipo de preconceito. Devia ser gente de uma mente muito leve, de uma existência muito tranquila, porque eles traziam prazer ao próprio Filho de Deus, ao próprio Deus em tê-los na sua companhia. E como Deus sempre gostou de relacionamentos, era assim no Éden, era assim com o casal, quando ao final de cada dia, no crepúsculo, ele chegava para conversar, para bater um papo, para trocar ideias. Ao longo da história da humanidade, Deus sempre foi cultivando servos e servas, com os quais ele conversava, com os quais ele podia manter um diálogo, gente a quem ele podia falar, gente de quem ele podia ouvir coisas. E não era diferente com essa família pobre que vivia nas cercanias de Jerusalém, na grande Jerusalém, na vila de Betânia. Mas agora a sombra da morte ali chegara. E a morte trazia consigo todos os subprodutos: tristeza, abatimento, um certo desespero, a incapacidade de olhar para frente, de ver alguma coisa boa no futuro, a sensação de que realmente tudo acabou, de que o ponto final foi colocado,
a sensação de que não há mais saída, de que uma grande muralha se levantara à frente, a sensação de que não havia mais chance, de que agora o que restava era lembrar os bons momentos do passado e chorar. E é para esse local, para este cenário, para esta conjuntura, para estas circunstâncias que Jesus de Nazaré se encaminha. Lá chegando, ele é recebido pelas irmãs de Lázaro e começa a conversar com uma delas. Traz logo, a priori, a esperança da ressurreição. E ele diz a uma das irmãs de Lázaro: teu irmão vai ressurgir, ele há de ressurgir. E ela então responde com um conhecimento doutrinário, teológico interessante. O que ela diz é verdade. O que ela diz não deixa de ser a mais pura verdade. Eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir no último dia. E com isso ela demonstra aptidão nas Escrituras. Com isso ela demonstra que aprendeu, que foi boa aluna. Mas ao responder assim, Jesus lhe traz uma outra colocação e diz: olha, eu estou falando de ressurreição porque eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está dizendo a ela: comigo a ressurreição não é futuro, é presente. Comigo o milagre não fica para depois, é aqui e agora. Comigo não trabalhamos apenas em perspectiva, trabalhamos no momento, no instante. O seu irmão vai ressurgir, porque eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto isso, ao responder a Jesus, ela diz: bem sei que tudo o que pedires ao Pai, Ele te responderá. E alguém corre para outra irmã para dar um recado e diz assim: Maria, o mestre chegou e te chama. E ela então corre ao encontro dele. Caminham para a entrada da sepultura, uma sepultura cavada na rocha, funda, difícil de entrar. Já tive o privilégio de entrar ali algumas vezes. Em 77 entramos eu e o reverendo Paulo Garcia e oramos ali, naquele local. E é um acesso complicado. E ali uma pequena multidão fica postada à porta, à frente, e Jesus começa a instruir, a dizer quais os passos que devem ser dados para que o milagre aconteça, para que a bênção se faça tangível, palpável, visível, para que a crença de Marta deixe de ser teoria, para que a crença de Marta deixe de ser doutrina, para que a fé que ela tem deixe de ser teologia, para que a fé que ela tem acabe com essa história de ser apenas agenda e se torne vida real aqui e agora. Porque com a presença de Deus fica diluída a perspectiva de futuro e a realidade de um passado, porque Deus trabalha no hoje. Hoje é o dia do milagre, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da bênção, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do perdão, hoje é o dia da cura, hoje é o dia da libertação, hoje é o dia do arrependimento. Não é amanhã, é hoje, é aqui e agora, porque Jesus aqui está. E a primeira instrução que ele dá é: tirai a pedra. Havia uma grande pedra, túmulo cavado na rocha, e para fechar a entrada daquele túmulo, uma grande pedra havia sido rolada, colocada. E a primeira instrução de Deus é: tirai a pedra, vocês. Isso nos remete a um fato simples, óbvio, que todos sabem, mas que raramente nós queremos praticar. É que aquilo que nós podemos fazer, nós é que temos que fazer. Certamente Jesus, com um estalar de dedos, poderia fazer aquela pedra voar. Afinal, de todas as contas, quem tem poder para tirar um morto da morte, teria todo o poder para fazer uma pedra sair daquele local. No entanto, estabelece-se o princípio de que aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu preciso fazer, é mister que eu faça, faz parte da minha educação cristã,
do meu treinamento, faz parte da prática da vida, a fim de que as virtudes sejam exercitadas, ganhem musculatura e se tornem realidade na minha vida. Deus não opera milagres para gerar ociosos. Deus não opera milagres para que pessoas fiquem na plateia olhando como espectadoras e aplaudindo. Deus não opera milagres para que cristãos vivam de forma passiva. O que Deus quer é que nós sejamos coparticipantes do milagre, cooperadores. E cooperar é operar com, é operar junto, é fazer junto, é agir junto, é trabalhar junto, é chegar junto, é fazer o que Ele faz do jeito que Ele faz. Amém? E Ele diz: tirem a pedra. E certamente eles obedeceram. Queridos, há muitos milagres na nossa vida que ainda não aconteceram porque não tivemos a disposição de tirar ou para tirar a pedra. Queremos que Deus tire a pedra, mas Deus está dizendo para mim e para você: tira a pedra, remova o obstáculo, afaste o entulho, rompa se for preciso, que haja rupturas, que relacionamentos sejam avaliados, que negócios espúrios sejam deixados de lado, que tudo aquilo que se constitui pedra, tropeço, obstáculo, impedimento, que tudo aquilo que se interpõe entre a liberação da misericórdia de Deus no milagre para a sua vida e você, sejam nessa manhã retirados em nome de Jesus. Mas não é seu marido que precisa tirar a sua pedra, não é você que precisa tirar a pedra dele, não é pais que tem que tirar a pedra dos filhos e vice-versa, não são os pastores, não é um tirando a pedra do outro, é você cuidando de remover a pedra de sua vida. É um ato de coragem, de esforço. Aquilo que nós podemos fazer, nós é que temos que fazer. Imagine alguém ficar em casa: eu não quero trabalhar. Senhor, manda a feira. Deus não tem conta corrente no Bom Preço, no Pão de Açúcar. Seria tão bom você ir lá em Gravatar, ou em Porto de Galinhas, e aí toda sexta-feira alguém batia a porta. O que é? É a feira. Chegou uma Fiorino carregada de roupas, né? De vez em quando um designer manda joias, mas não é assim. A palavra de Deus nos ensina que há que se trabalhar, e a Bíblia diz: o que não quer trabalhar, não coma. O que a Bíblia ensina é que nós precisamos fazer a nossa parte na luta do dia a dia, correr atrás, tomar as providências, fazer o que está ao nosso alcance. Se alguém torna-se doente, enfermo, que busque a Deus, mas que também busque o socorro humano, trilhe os caminhos da naturalidade, tire a pedra, tire o impedimento. Você quer que o milagre de Deus e a resposta de suas orações aconteçam hoje de manhã na sua vida? De coração, diga a Deus: eu vou hoje remover a pedra. Quando essa ordem foi dada, a irmã de Lázaro disse: Senhor, já sepultamos esse homem há 4 dias. O mau cheiro vai ser grande. Ou numa linguagem bem nossa, nordestina, vai feder. Ela disse: Senhor, vai feder. E como eu gosto da palavra do Matutinho lá do interior: Senhor, a caatinga vai ser grande. Manda buscar lenço, vamos dar um jeito de borrifar alguma coisa. E ela adverte. Mas o Senhor diz: tire a pedra. E aí fixa-se uma segunda lição, de que antes da ressurreição, muitas vezes, é necessário que saia o que há de podre, que saia o mau cheiro da podridão, que a confissão ponha para fora o cheiro horroroso que está lá dentro. Eu sei
que há muitas pessoas que olham para mim e dizem: pastor, se eu tirar a pedra do meu coração vai feder muito. Algumas que eu recebo em gabinete, quando começam a falar e destampam o coração, o mau cheiro é terrível. Mas sempre que aquilo incomoda, eu lembro que o mau cheiro é o prenúncio da ressurreição. Não há ressurreição se antes não houver o mau cheiro da confissão, da entrega. De dizer: Senhor, a minha vida é esta, não presta, eu sou isso, há podridão, meu coração é um lugar próprio para as aves de rapina, meu coração é um baú de imoralidade, de desonestidade, tudo quanto se pensa de contaminação brota, e eu travo uma luta muito grande comigo para que as intenções e os desejos horríveis do meu coração não se transformem em atitudes, mas tu conheces, tu sabes quem eu sou, e se eu soltar as rédeas, tu sabes onde eu vou chegar. Senhor, disse ela, ele já está morto há 4 dias, vai cheirar mal, mas tirem a pedra. Eu lembro-me quando eu tive o meu encontro consciente com Jesus, não um encontro emocional, fabricado, fruto de hábitos adquiridos numa criação cristã, mas quando houve o momento, o encontro consciente, que tem dia, hora e local, eu vivi essa experiência. Eu estava com 7 pastores, e eles ali estavam para me ouvir, e eu travei essa luta entre tirar a pedra e não tirar. Tiro, não tiro. Abro, não abro. Destampo, não destampo. E baixei a cabeça e tomei uma decisão: vou tirar a pedra. E comecei a despetalar a minha vida, quadro por quadro, verbalizando o que eu percebia no coração, transformando em confissão de vergonha e humilhação aquilo que se instalara desde a minha adolescência no coração e na mente. Mas eu tive percepção naquela sexta-feira de que ali seria ali ou nunca. Aquela era a grande encruzilhada da minha vida. Aquela era a esquina da minha existência. Eu sabia que ou as coisas aconteceriam ali, ou provavelmente minha mente, dali para frente, ficaria insensível, calejada, tomada por uma religiosidade cínica, e que meu relacionamento com Deus seria mecânico, automático, banal, rotineiro, mas não de olho no olho. E fiz isso. E quando acabei de contar tudo, eu tive na minha frente a imagem de uma grande represa que se rompia, e águas iam passando sujas, com lama, animais mortos, restos de móveis, tudo aquilo ia embora. E aquela foi a tarde marcante da libertação da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tirem a pedra. Vai feder? Vai, com certeza. Mas é melhor que o mau cheiro saia e haja vida, do que ele continue maquiado por uma pedra, fechado, iludindo você primeiro e os outros, e a morte continue instalada no seu peito, ainda que todos pensem que você vive. E não há coisa mais irônica e triste do que isso. É quando todos sabem que você vive, pensam que você vive, mas você se sabe morto. Você se sabe inerte, sem apetite de Deus, sem sonhos do reino de Deus, sem imaginação. A fertilidade espiritual não existe. A vida é apenas uma sucessão de quadros religiosos e nada mais. Isso temperado com alguns momentos de emoções, e aí acaba.
São aquelas pessoas que são capazes de discorrer sobre doutrina, sobre teologia, que têm na memória toda a dogmática cristã e que são capazes de pontuar todos os princípios da sua doutrina, mas que desafortunadamente nunca poderão abrir a boca para dizer: eu encontrei com ele, eu o vi na minha vida. Conta-se que Handel, o grande compositor inglês, vivia uma fase de quase miséria, de escassez, numa provação tremenda, quando tomou uma decisão de trancar-se num quarto de sua casa e buscar a Deus. E disse ao moço que com ele trabalhava: eu vou orar e jejuar, não me abra a porta, eu não recebo ninguém, não falo com ninguém, eu vou entrar aqui para resolver minha vida com Deus, é tudo ou nada, é 880 agora, ou vai ou racha. A primeira semana se foi, a segunda, a terceira, a quarta, e o moço preocupado, queria entrar, mas não queria desobedecer, cheio de dúvidas, de temores, quando de repente Handel abre a porta e com o rosto iluminado olha para o moço e começa a repetir esta frase: eu o vi, eu o vi, eu o vi, referindo-se a uma visão que tivera de Jesus de Nazaré à sua frente. E ainda embriagado por aquelas horas, ele toma uma caneta, uma pena e escreve a sua cantata, o Messias, que tem uma das partes muito cantada no mundo cristão, que é a Aleluia, conhecida como Aleluia de Handel. E quando ele voltou à corte inglesa para apresentar o seu trabalho, pensando que talvez fosse levar outro não, foi convidado para apresentar a cantata perante a corte. E diz a história que quando chegaram no Aleluia, que é a exaltação, a glorificação de Jesus, espontaneamente toda a corte se pôs de pé, sem que ninguém mandasse, estabelecendo a tradição de se ouvir Aleluia de Handel de pé nos 5 continentes desse planeta. Queridos, é esse o encontro que gera vida. Muitas vezes, para que haja esse encontro, o mau cheiro tem que aparecer, dos pecados guardados, dos pecados arquivados, dos erros cometidos que o tempo não apaga, dos erros cometidos, dos deslizes da vida que a mudança geográfica não resolve. Há muitos que dizem: mas eu cometi tais pecados quando eu morava lá em São Paulo, ou mas naquele tempo eu morava em Manaus, agora eu estou em Recife. A geografia não perdoa pecados. Se confessar, botar para fora, para o bem de quem confessa. O benefício da confissão não é para quem ouve, o benefício é para quem fala, porque é terapêutica, cura, limpa, deixa a mente translúcida, transparente. Tire a pedra, ainda que o mau cheiro venha. Tirada a pedra, o mau cheiro veio, agora Jesus entra em cena. Posta-se à porta daquele túmulo e olha para dentro, e diz a Bíblia que ele brada em alta voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro revive, ressuscita, vem amarrado, atado. Ele havia sido tratado como morto, segundo a cultura e os costumes do seu povo, possivelmente enrolado em 75 quilos de especiarias, perfumes, enfaixado, absolutamente imobilizado. Não havia a menor chance de qualquer movimento. E aí vem a última lição desse extraordinário texto. Jesus, agora, depois de ressuscitá-lo, de fazer o que não podíamos fazer, Jesus olha para as pessoas ali, a igreja, e diz: desatem os nós dele. Desatem e deixem ir. Desatem e não abafem. Desatem e não prendam. Desatem e não fiquem cerceando. Desatem e não sejam policiais. Desatem e liberem. Desatem e soltem. Desatem e não fiquem gerenciando, correndo atrás, fiscalizando. Desatem, deixem ele ser. E a lição da palavra de Deus para nossa vida como igreja é que nós fomos plantados nesta cidade, não para amarrarmos as pessoas, mas para desatarmos os nós de muitas vidas. Gente que chega amarrada,
gente que chega com nós horrorosos, gente que não sabe mais rir, gente que já perdeu a capacidade até de chorar, gente que se tornou assim meio terra de ninguém, gente que vive de amargura, gente que vive de ódio, gente que vive de tristeza, gente deprimida, gente doente, gente que está escravizada, gente que não tem mais liberdade de movimentos, gente dominada, gente que não tem mais o direito de ir e vir do ponto de vista espiritual, emocional, gente que não faz o que quer, está escravizada, dominada por forças espirituais, por espíritos tiranos, por forças do mal, precisam ter as suas vidas desatadas por nós que somos servos do reino de Deus. Meu irmão, seja você um desatador de nó, seja você um facilitador e jamais um complicador. Ajude, liberte, facilite, abra caminhos, não complique. Aprenda isso, desatai-lhe os nós e deixai-o ir. Deixa o homem ir para onde ele quer. Sabe por quê? Porque no reino de Deus é proibido proibir. Como diz a velha música, é proibido proibir. O reino de Deus é o reino da liberdade. Mas pastor, isso é muito arriscado, mas é assim. Ninguém corre maior risco do que Deus corre comigo. Você já imaginou o risco que Deus corre comigo e com você, colocando o trabalho dele para a gente fazer, e ainda dizendo, vá, que eu vou também, confiando o seu evangelho, o seu depósito a homens e mulheres como nós. Mas ele nos solta, ele não nos amarra, ele não nos prende, porque não há relacionamento sadio sob pressão. Não há relacionamento sadio por medo, quando ele é motivado pelo medo, quando a pessoa está junto porque tem medo de se afastar. Isso é doença. Quando a pessoa vive por dependência apenas. O relacionamento sadio é aquele que vive na concreta possibilidade da liberdade. Fique se quiser, se não quiser, vá com a bênção de Deus. Se gostar, ótimo. Se não gostar, não muda nada. Continuamos caminhando na vida, vamos juntos, em nome de Jesus, embora sem que possamos viver essa realidade. Amados irmãos, o reino de Deus não é o reino da opressão. O reino de Deus não é o reino em que as pessoas são podadas. O reino de Deus não é o reino dos xerifes. O reino de Deus não é o reino dos cojaques espirituais. O reino de Deus não é o reino dos patrulheiros. O reino de Deus não é o reino das fiscalizações. O reino de Deus é o reino da liberdade, onde a única motivação para se estar aqui com Deus é o amor incontrolável pela pessoa de Jesus. Só os apaixonados andam com Deus. Só os apaixonados são fiéis a Deus. Só os apaixonados têm olhos para ver a beleza do reino de Deus. Só os apaixonados têm sensibilidade para dizer ao Senhor, para onde o Senhor for eu irei. Neste mesmo capítulo 11 foi lido Tomé, aquele que alguns dias mais tarde teria suas dúvidas. Quando Jesus diz, eu vou para Jerusalém, eu vou para Betânia, porque meu amigo Lázaro precisa de mim. Os outros discípulos dizem, mas lá a coisa está feia, vão nos matar. E Tomé salta no meio deles e diz, vamos com ele, vamos para lá, para com ele morrermos. Se é para a vida, vamos, se é para a morte, vamos. Eu quero estar com ele, diz Tomé. Pouco importa o que vai acontecer. Se o que me espera em Jerusalém é festa, eu vou com ele. Mas se o que me espera é morte, diz Tomé, é com ele que eu vou. É isso que está escrito aí no verso 16. Então Tomé disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Senhor, conte comigo. O Senhor quer ir? Eu vou também. Conte comigo, seja por que for, haja o que houver, venha o que vier. Dificuldades, lutas, provações, desgraças, tribulações, turbulências. É por aí que o Senhor vai, eu vou junto. Eu prefiro sofrer com o Senhor, com o povo de Deus, como sofreu Moisés, do que gozar as delícias transitórias do pecado e do mal. Então, a primeira lição que esse texto nos traz é que temos que fazer o que nós podemos fazer. Não fique pensando que Deus vai fazer o que você pode fazer. Faça o que você tem de fazer.
Se é para dizer não, diga não. Se é para abrir mão, abra mão. Porque Deus quer tudo. Deus não está interessado no que é seu, Ele está interessado em você. Ele quer você. Juan Carlos Ortiz conta que certa vez um jovem senhor chegou ao seu gabinete em Buenos Aires e disse: o que eu devo fazer, pastor Ortiz, para que Deus seja tudo em minha vida? Aí Ortiz disse: você entregue tudo que você tem. Ele disse: mas eu não tenho nada. Aí Ortiz disse: você não trabalha? Disse: trabalho, então entregue o emprego a Deus. Você é solteiro ou casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho. Então entregue a família a Deus. Essa roupa que você tem é sua? É, então entregue a Deus. E esse coração que bate aí dentro, entregue também. E foi acuando o moço, até que o moço não viu mais saída e, quebrantado, disse: eu entrego tudo. Tudo é dele, eu sou apenas o síndico, cuidando das coisas aqui embaixo. Meus amados irmãos, essa é a primeira lição. Vamos fazer o que podemos fazer. A segunda, quando nós fizermos o que podemos fazer, vamos botar para fora o que nos atrapalha na vida, os nossos pecados, ainda que o cheiro seja muito ruim, mas esse mau cheiro é a antessala da ressurreição e da vida. Quando você contar, quando você abrir, quando você tirar o lacre do baú da vida, que as coisas horrorosas surgirem, ao contrário de você ser esmagado por Deus, haverá ressurreição na sua vida. E esse texto termina com ressurreição, nos ensinando que Ele é ressurreição. Ressurreição não apenas de um corpo morto, ressurreição de uma empresa falida, ressurreição de uma família acabada, ressurreição de uma amizade destruída, ressurreição de um nome absolutamente corrompido, ressurreição de uma vida desacreditada, ressurreição de homens e mulheres que se tornaram absolutamente desacreditados por sua conduta, ressurreição da esperança que morreu porque alguém matou na sua vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. E o mais gostoso de tudo isso é que, uma vez ressurreto, você será um fabricante de liberdade, produtor de libertação. Onde você passar, vai chegar o aroma da libertação. Você não vai ser aquele tipo de pessoa que dá nó, que amarra, que prende, que limita. Você não vai ser o mensageiro do não pode, não faz. Você vai ser o mensageiro da libertação e da liberdade, porque onde estiver o Espírito de Deus, aí há liberdade. Onde você passar, ataduras se quebrarão, algemas se abrirão, grilhões serão rompidos. Onde você passar, na sua família, no seu trabalho, nas suas relações sociais, querido, nós serão desfeitos. Rostos que vivem fechados em pranto, em dor e em lágrimas, mudarão para um semblante de sorriso e de alívio. E você será não o anunciador da morte, do não tem jeito, do não pode, do acabou, do desista, do é isso mesmo, do conforme-se, mas você será mensageiro da vida, da ousadia, da esperança, do futuro, porque o futuro chama-se Jesus de Nazaré. É para lá que nós vamos, é para lá que caminhamos, e não há quem nos detenha, não há quem nos segure. Vamos chegar porque Ele chegou. Como disse Joia Júnior, poeta: se a razão que motive a paz, eis sua lei, o meu Senhor sempre vive, então eu também viverei. E fim. Lázaro saiu, ironicamente, no capítulo seguinte já queriam matá-lo de novo. Eu acho que Lázaro deve ter dito: não é possível. Se fosse algum estudante de teologia hoje, ia dizer: eu sou predestinado para ser assassinado, né? Mas ele escapou e viveu como um campeão da vida. Aquele que cheirava mal
tornou-se um campeão da vida. E a essência do Evangelho é essa. Paulo diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, transformando bandidos em pregadores, pecadores em santos, prostitutas em missionárias, drogados em pregadores, transformando mortos em vivos, culpados em perdoados. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é o Evangelho. Esta é a história que tem para contar quem conhece Jesus de Nazaré. Eu era assim, mas eu sou assim e serei deste jeito, porque Ele quer. Este é o caminho de todo aquele que crê. Louvado seja o seu nome. E o bom disso tudo é que Ele está aqui. Se eu não cresce que Ele está aqui, quem não estaria aqui era eu. Você está me vendo? É mais fácil eu não estar aqui do que Ele. Olhe bem para mim. Pois é mais fácil eu não estar. É mais fácil você estar iludido do que Jesus não está aqui. Ele está aqui. Esta é a convicção profunda da nossa fé. E não mudou nada. É o mesmo Jesus da vila de Betânia. É o mesmo que estava junto ao túmulo para olhar para você agora e para dizer: tire a pedra. Tire a pedra. Essa pedra você pode tirar com uma decisão aí agora, com um telefonema daqui a pouco, com um e-mail, com um recado. Há muito jeito de tirar essa pedra. Uma vez uma moça me disse: pastor, o nome da minha pedra era uma agenda que eu tinha. E eu saí do culto e destruí a agenda. Ali estavam os meus pecados. Aquela agenda, disse ela, continha todo o mau cheiro da minha vida. Tira a pedra. Deixe o mau cheiro sair. Não importa. Deus tem narinas para suportar. Deus não é religioso hipócrita. Ele não tem síndrome de limpeza, asepsia. A verdade, por mais suja que seja, Deus a ouve em amor. E finalmente, quando sair por estas portas liberto, seja facilitador de vidas. Não complique a vida dos outros. Não seja pedra, nó cego, me desculpa a expressão, para ninguém, mas desate, desamarre, facilite. Às vezes há irmãos que me trazem a sensação de que não querem que as pessoas entrem para o céu. Criam tantas regras, tantas dificuldades, tantas proibições, tanto cerco, que a pessoa diz: olhe, é aquela história de Pedro em Atos capítulo 12, foi mais fácil sair da cadeia do que entrar na igreja. Pedro disse: que é isso? Eu saí da cadeia, não teve nenhum problema, mas para entrar na igreja não teve jeito. Dom Paulo sempre comenta que nós aqui sofremos um pouco, porque por aí dizem: aquela igreja é uma porteira aberta. E ele diz: eu quero que seja mais ainda. Como disse o reverendo Caio desse púlpito, que ela seja escancarada. Como aquele senhor que ofereceu um jantar e disse: saiam aí pelas ruas, peguem os aleijados, coxos, cegos, os leprosos, tudo quanto for gente quebrada, despedaçada, que não pode andar, os coxos morais que querem andar, querem se livrar de um pecado e não conseguem, a perna não ajuda, caem 2, 3, 10 vezes, os aleijados que perderam a mobilidade na vida, os cegos que não veem um palmo adiante do nariz, vivem aí em terreiros, com pai de santo, prestando cultos, fazendo pactos malignos. Pega essa turma toda, disse o Senhor, de doentes, de quebrados, de rejeitados, de excluídos, de inválidos, de maltratados, de abandonados, de feridos, de enfermos, e tragam para cá, para dentro da minha casa. E eu toda vez que leio esse texto me alegro muito,
porque foi nessa leva que eu vim. Os bonitinhos não quiseram. Mas o reino de Deus é feito não daqueles que têm um currículo para apresentar. O reino de Deus é feito de pecadores arrependidos e lavados pelo sangue de Jesus. Paulo diz aos Coríntios: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Eu quero orar com você. Talvez você venha lutando para tirar a pedra e não consegue. Mas você tem consciência de que com essa pedra não vai. Mas ninguém tem o direito de apontar o dedo para você e querer mexer na pedra. Só você tira. Talvez seja a hora daquela confissão, quando a gente diz a Deus: eu quero, mas não posso. É tudo que Deus quer ouvir. Quero, mas não consigo. Talvez você queira ir no silêncio do seu banco, abrir e dizer: o mau cheiro vai ser grande, mas eu vou falar para Deus. E conte. E finalmente haverá ressurreição na sua vida. E você vai sair daqui liberto para libertar. Amém? Você quer isso? Precisa disso? Confessa isso. Eu quero que você que assim pensa e decide, ponha-se de pé no seu lugar. E eu quero orar por você. Amém. Pai, aqui estamos na tua presença, ante o teu olhar que penetra todas as coisas. E nós suplicamos em nome de Jesus que haja em nós força para que tiremos a pedra. Que a pedra que durante anos tem sido obstáculo seja agora retirada em nome de Jesus. E que a nossa vida aberta, ainda que exale mau cheiro momentaneamente, nós tenhamos a certeza de que ela será perfume que te agrada. Ó Senhor, olha com misericórdia para todas estas vidas e opera nesta manhã um milagre da ressurreição. Ressurreição da família, ressurreição nos negócios, ressurreição de um ministério, ressurreição de um nome, ressurreição de relacionamentos com filhos, com parentes, ressurreição, ó Deus, de uma alma marcada, esmagada, ferida, acuada pelo pecado, ressurreição da alegria que foi perdida em algum lugar da caminhada, ressurreição da esperança que está quase morta, ressurreição da fé que fraqueja, que definha, ressurreição da confiança, ressurreição da coragem, da ousadia, que foi substituída por uma morbidez, por uma passividade, por uma tristeza impensável, ressurreição de uma crença que supere todas as tribulações. Senhor, que esta seja a manhã da festa nessas almas, que esta seja a manhã gloriosa da ressurreição, e que estes homens e mulheres saiam por esta cidade como uma horda de libertação, como uma onda libertadora, desatando nós, quebrando grades, rompendo grilhões, abrindo algemas, que por onde eles passarem, passe o cheiro da liberdade. Faz isso para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda a igreja diga amém. 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 Poder sentar aqui.